Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre as confusões do Pix do Banco Central, né? O Banco Central, o presidente do Banco Central explicou num vídeo as mudanças do Pix, já saiu na defensiva, já fez aqui, ó, já tem o pessoal falando aqui que não, que meu Pix pode ser cancelado, não, deixar de pagar imposto não fará a chave Pix ser cancelada, garante o Banco Central e coisa e tal. Aí você vai ler o texto aqui, fala literalmente isso, se você deixar de pagar imposto, a sua chave Pix pode ser cancelada. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ou seja, estão desesperados já com medo de ser um novo evento Pix aqui no Brasil, essa cancelamento de chaves do Pix aqui, né? O Lula chegou a cancelar a campanha, ele ia fazer uma campanha a favor do Pix, cancelou a campanha do Pix. Caramba, bicho, que lambança desse pessoal, cara. Mas é o que eu falo para vocês, por que o governo Lula erra tanto nessa questão? Porque o governo Lula está desesperado para arrecadar mais dinheiro, ele precisa arrecadar dinheiro. O Lula quer muito roubar a sociedade brasileira de tudo, quer deixar todo mundo na merda para ajudar os cupincha dele lá, para ajudar os amiguinhos dele que estão lá, o pessoal da Lei Rouanet lá. Ele precisa muito roubar a sociedade, daí o desespero deles com esse negócio, né? Eles estão vendo o Pix, estão vendo o pessoal indo para informalidade, e aí eles querem roubar essa gente, querem roubar de qualquer jeito. E esse é o problema, né? Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Pauta Sem Picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, alguns dias atrás saiu a notícia de que o Banco Central vai começar a cancelar chaves Pix de quem estiver com o CPF e o CNPJ irregulares na Receita Federal. E eu fiz um vídeo falando exatamente isso. Olha, se você tem dívida com a Receita Federal, e dívida, entenda-se no sentido mais amplo, né? Se você não preenche uma declaração, em tese você está em dívida com a Receita Federal, você deveria ter preenchido aquela declaração. Dívida não é só no sentido de dever dinheiro, dívida é no sentido de dever qualquer coisa, inclusive uma obrigação de fazer. E esse é o grande problema. Quem tem empresa, quem tem CNPJ, sabe como é que é. Tem um monte de declaração que você tem que fazer que não tem lógica nenhuma, né? Eu tive CNPJ durante muito tempo, não tinha nenhum empregado, parece que todo mês, ou a cada não sei quantos meses, é que o meu contador que cuidava disso. Você tem que preencher uma declaração dizendo que você não tem empregados, porque, portanto, você não tem que recolher impostos sobre folha de trabalho, não sei o que lá e coisa e tal. Burocracia pura, uma declaração, um negócio, um quadro que você diz os empregados da empresa. 0 empregados, não tem empregado na empresa. Mas você tem que fazer essa declaração. Se você não faz essa declaração, você paga uma multa de não sei quantos R$1.000 por não fazer a declaração. Olha o absurdo. E, de novo, se você não fizer a declaração, você está em dívida com a Receita Federal. Você está em dívida com a Receita Federal, você pode ter o seu CNPJ cancelado, né? Então, olha só, deixar de pagar impostos não fará a chave Pix ser cancelada, garante o Banco Central. Aí você vai vendo aqui na matéria, né? Aqui, ó, CPF com pendências cadastrais. Por exemplo, quando não há problemas de desatualização, cancelado por duplicidade ou decisão judicial, titular falecido e caso de fraude na inscrição. O CPF não está falando nada sobre dívida aqui realmente, mas lembra, se você não declarar imposto de renda, em tese você pode ter o seu CPF cancelado. Eles podem entender que você morreu, o titular falecido, não sei o que lá. Mas lembra, nessa situação é justamente porque você está devendo, é uma dívida. Você deveu uma obrigação de fazer para a Receita Federal. CNPJs, porém, isso é muito mais complicado. Eles próprios falam aqui, ó, se empresas com situação cadastral suspensa, indica que há pendências a serem resolvidas para reativação como erros cadastrais. Aqui, ó, inepta, quando a empresa não cumpre obrigações, como entrega de declarações. Quando a empresa foi encerrada oficialmente, não pode mais operar. Quando há erros graves no cadastro, como fraudes, tornando impossível a regularização. Ou seja, isso daqui, ó, quando há pendências que podem ser resolvidas para reativação, tipicamente pagar alguma coisa. Quando a empresa não cumpre obrigações, quando não faz uma declaração qualquer. Então, ou seja, se você tiver em dívida com a Receita, sim, você pode ter o seu CNPJ cancelado. E aí você vai ter as suas chaves Pix cancelada nesse caso. Repara, não é só a dívida de dinheiro que existe dívida de obrigação de fazer, né? Enfim, essa é a situação que eles estão colocando aqui, no final das contas, para tentar desmentir que não, que se você estiver devendo dinheiro de impostos, não vão cancelar o seu Pix. Porque eles falam assim, mas você está devendo dinheiro de imposto, aí cancela o seu Pix, como é que você vai pagar o que você está devendo para a Receita? Mas a dívida do que tem o que fazer também vale da mesma forma. Se cancelarem o seu CNPJ, você não tiver mais como arrecadar, como é que você vai ter dinheiro para consertar as obrigações de fazer que você tem que fazer com a Receita e pagar eventuais multas no caso, né? Você fica na mesma situação, é um absurdo do mesmo jeito. Mais uma vez eu repito, essa medida do governo Lula é uma medida arrecadatória. Eles querem roubar mais a sociedade brasileira. O Lula encheu de cupincha na máquina pública, botou um monte de funcionário idiota lá, um monte de
sindicalista em posição lá dentro do governo brasileiro, e eles querem agora roubar muita sociedade para pagar esse pessoal todo, né? Esse é o problema do Lula no final das contas. Então, o Lula tinha feito até uma campanha agora para resolver o problema do Pix lá de trás. Aquela outra coisa que eles queriam fazer de aumentar a monitoração do Pix para cobrar o seu imposto de renda e coisa e tal, que de certa forma tá ligado as duas coisas, tá? Porque para pensar. Uma das coisas que você pode ter o seu CPF cancelado é quando você está com suspenso por problemas ou desatualização, você não declarou imposto de renda. Você trabalha como informal, né? Fazendo seus bicos por aí, recebe por Pix, o pessoal fazia a monitoração sua, queria cobrar o seu imposto de renda. Cadê a sua declaração de imposto de renda? Você não declarou? Tá aqui, ó. Eu sei que você ganhou mais, porque você ganhou um monte de Pix aqui, ó. Cadê a sua declaração do imposto de renda, né? Então essas duas coisas estão ligadas, é isso que eles querem. Eles colocaram uma outra perna da coisa agora. A Receita não tem a monitoração, mas já tem o poder agora de cancelar o seu CPF, cancelar o seu CNPJ para cancelar suas chaves Pix dessa forma. Impedir que você continue trabalhando e ganhando dinheiro dessa forma, né? Aqui, ó, CPF cancelado por duplicidade, coisa e tal. E, de novo, a desculpa deles é, não, vamos pegar golpistas, vamos pegar o pessoal que é golpista, sendo que não tem lógica nenhuma isso. Se o cara fez um golpe com o CNPJ dele, você já percebe, você tem os dados todos ali, você tem todos os dados do golpista ali, né? Então não tem lógica nenhuma isso aqui ser contra golpistas ou contra fraude. Isso aqui tem tudo a ver com ser contra quem não declara imposto de renda, quem está querendo fugir do imposto de renda, quem não quer pagar imposto de renda. O que eles querem é roubar o trabalhador brasileiro informal. É isso que o governo Lula quer. O governo Lula quer depenar o brasileiro, quer tirar todo o dinheiro de todo mundo para poder dar dinheiro para os amiguinhos dele, os cupincha dele que estão lá, os sindicalistas de merda que estão lá no governo, né? Aí até cancelaram a campanha do Pix, porque quem ia fazer a campanha do Pix falando do problema passado ia acabar chamando atenção para esse novo problema, ia acabar chamando atenção para o fato de que, de novo, o Lula está querendo fazer medidas para arrecadar mais ainda, né? A Folha de São Paulo fala aqui, ó, oposição atribui a Lula medida que exclui Pix de quem estiver regular com a Receita. E é isso mesmo, é isso daí. Tô criticando o Bolsonaro porque o Bolsonaro só comentou o seguinte, ó, já fez seu Pix hoje, foi o único comentário, não falou nada da medida e coisa e tal. Por quê? Porque não precisa. É o que eu falo pra você, meu amigo, o brasileiro já é libertário, não tem esse negócio não, todo mundo sabe que imposto é roubo. E tão muito certo mesmo, não se dá dinheiro pro Comando Vermelho, pro primeiro comando da capital, pro governo brasileiro, pro governo do estado do Rio de Janeiro, pro governo, nenhum governo. É tudo ladrão, é tudo entidade terrorista, né? E veio até o presidente do Banco Central explicar que não, porque a gente vai é só para melhorar, para acabar com fraudes e não sei o que lá, porra nenhuma. É para roubar o trabalhador informal brasileiro, é óbvio que é. É a única coisa que muda com essas medidas que eles tomaram aqui, né? E sim, se você tiver em dívida com a Receita, podem cancelar o seu Pix. Dívida, não necessariamente dívida de dinheiro, mas dívida de declarar imposto, de declarar as coisas, você pode sim perder o seu CNPJ, o seu CPF, e com isso ser cobrado pelo governo, né? Querem fuder o trabalhador brasileiro. A única maneira que o brasileiro consegue hoje em dia viver fazendo bico, né? Trabalhando de informal e coisa e tal, porque emprego mesmo não tem, a única maneira que o brasileiro consegue viver é querem acabar com ela para quê? Para alimentar o bolso da galera amiga do Lula lá, né? E não é só os cupinchas sindicalistas, não, é também os empresários amigos, lá o pessoal da Nova Nor, lá, Antiga Odebrecht, essas empresas todas da corrupção do Lula, né? Tem que ter dinheiro para pagar esse pessoal, cara. O Lula tem que roubar todo mundo para pagar esse pessoal, é lógico. Um absurdo esse tipo de coisa. Cara, cancelaram a campanha porque ia chamar mais atenção para o problema. Olha que coisa, eles estão apavorados, cara. É isso. O único objetivo, o governo Lula existe para roubar a sociedade brasileira e ajudar os amigos do Lula. Só para isso, mais nada.